Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Romanos 5, verso 1. Amém? Diz assim a palavra: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Eu quero destacar com os irmãos algumas expressões do que nós acabamos de ler e poder, com a ajuda do Senhor, a gente refletir sobre o capítulo 5 de Romanos. A palavra começa dizendo que há uma justificação que se opera mediante a fé. E somente através dessa justificação que é possível que tenhamos paz com Deus. Então nós temos que fazer a primeira pergunta: por que não existe paz com Deus? Por que é necessário que haja uma justificação e essa justificação se opere mediante a fé, para que esta paz com Deus seja alcançada? A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela vai trazer algumas verdades fundamentais que todos nós precisamos conhecer. A primeira verdade fundamental é que Deus, quando criou Adão e Eva, que são os nossos pais, foram os primeiros da nossa espécie, podemos dizer assim, da nossa raça. Deus criou tanto Adão como Eva para que ele pudesse formar a sua vida naqueles em que ele havia criado. Como assim, Robson? Homem e mulher foram criados carne e osso como nós somos, alma e espírito como nós temos. E lá no meio do jardim, Deus colocou no jardim do Éden uma árvore chamada árvore da vida. Se os irmãos quiserem ler, está em Gênesis capítulo 1, 2 e 3, essa narrativa. Esta árvore da vida, ela tinha um propósito. O Senhor Deus disse assim: se o homem come, se ele se alimenta desta árvore da vida, ele vive eternamente, ele tem vida eterna. Tanto é que, por causa do pecado, uma das primeiras medidas adotadas por Deus é que o caminho que dava acesso para essa árvore da vida foi guardado por um anjo, por uma espada flamejante, para que Adão e Eva, após haverem pecado, não tivessem acesso a esta árvore da vida, comessem do fruto e vivessem eternamente em pecado. Então, podemos dizer que o propósito original de Deus é que o homem que ele criou, a mulher que ele criou, se alimentassem dessa árvore. Mas esse propósito original teve que ser, então, digamos assim, suspenso por causa de um elemento chamado pecado. O pecado entrou na vida do homem e da mulher e entrou no mundo por causa da desobediência de Adão e Eva. Talvez você esteja se perguntando assim: mas eu não pequei, então quem pecou foi Adão e Eva. Mas nós somos descendentes de Adão e Eva. Então, porque o pecado começou com eles, esse pecado passou para nós também. Irmãos, é muito interessante. Basta você pensar o seguinte: vamos citar aqui um dos frutos do pecado, a mentira. Basta você olhar uma criança, quando ela apronta uma arte, que ela faz uma coisa de errado, que alguém pergunta assim: quem foi? A reação natural, instintiva dessa criança é dizer: não fui eu. Por que ela faz? Ninguém ensinou ela a mentir, mas é algo da natureza dela. Então ninguém nos ensina a pecar, porque é algo da nossa natureza. Você precisa ensinar o cachorro a latir? Digamos que você tem lá um cachorrinho, um filhotinho, tem lá uma etapa dessa criação, agora eu vou ensinar ele a latir? Não. Ele latir faz parte da natureza dele, ninguém precisa ensinar. Da mesma maneira, todos nós homens que descendemos de Adão e Eva, nascemos no pecado, temos esta natureza e como consequência nós vamos produzir frutos pecaminosos, né?
E frutos pecaminosos, eu preciso ressaltar isso com os irmãos. Não é apenas nós fazermos coisas ruins. Matar, roubar, adulterar, xingar, humilhar as pessoas. Não é apenas isto. Como fruto do pecado também, existem as coisas boas. Deus mesmo disse assim, o Senhor Jesus, Ele falou assim: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai Celestial. Você viu que o Senhor colocou duas coisas importantes aqui? Que nós somos maus, mas que nós sabemos dar boas dádivas, ou seja, sabemos fazer o bem, mesmo estando nessa condição pecaminosa. Porque o homem comeu do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, irmãos, não pense que a nossa relação com Deus, e aqui eu volto para o nosso texto original, a nossa justificação para com Deus é através daquilo que nós fazemos de bom ou de ruim. Isso não tem nada a ver, isso não é uma verdade bíblica. Nós não somos justificados. Você quer trocar essa palavra justificado por uma de mais fácil compreensão? Nós não somos aceitos por Deus pelas coisas boas ou pelas coisas ruins que nós fazemos. Esse é o primeiro ponto. Então, voltando aqui para a gente poder avançar, no propósito original de Deus, Deus quis que o homem se alimentasse da árvore da vida e vivesse eternamente. Deus nos fez assim. Agora, quem é esta árvore da vida? Porque se lá atrás, num momento histórico, existiu essa árvore, num lugar geográfico que era um jardim, que hoje está situado lá na região do Iraque, a Mesopotâmia, né? Então ali é a região do Iraque, ali que era o jardim, que foi plantado o Jardim do Éden. Então um dia na história teve um local geográfico, teve um período histórico, existiu lá uma árvore, chamada Árvore da Vida. Mas ela era uma tipologia, ela era uma figura de uma verdade, de uma realidade espiritual absoluta. Então, aquela árvore representava a pessoa de Cristo. Jesus disse assim, no Evangelho de João: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Você compreende isso? Então você tem aqui o paralelo perfeito. Se a gente comia lá no tempo de Adão, se alimentava do fruto da árvore, tinha vida eterna. Hoje nós nos alimentamos de Cristo para termos vida eterna. Mas o Senhor Deus teve que como suspender esse propósito original por causa da desobediência do homem, porque o pecado entrou no mundo, então o homem precisaria de um redentor, de alguém que o salvasse dessa condição. Então os irmãos que tiverem interesse, leiam, por exemplo, o livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, o Pentateuco. Sabe o que vai dizer lá? Que Deus estabeleceu como lei que uma vez por ano, o sumo sacerdote, que era a figura mais alta assim, do ponto de vista religioso, sacerdotal, ele entrava dentro do santuário de Deus, né, o templo lá de Israel, e ele sacrificava um cordeiro, e ele aspergia o sangue desse cordeiro num material chamado propiciatório, para expiação dos seus próprios pecados, para perdão dos seus próprios pecados e para o perdão dos pecados do povo. Então havia esse ritual. Todos os anos esse ritual se repetia. Você sabe por quê, irmão? Porque era algo provisório. Aquele cordeiro, aquele animal que era morto e aquele sangue que era derramado, também é uma tipologia da Bíblia, apontando para Jesus Cristo. Tanto é que João Batista, ele faz essa referência: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para quem que ele estava olhando? Para Jesus Cristo. E ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, iluminado pelo Espírito, vai dizer assim: Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então aquele animal que era morto no Antigo Testamento, para perdão de pecados, para expiação de pecados, era algo também provisório,
dentro desse propósito de Deus, até que viesse o verdadeiro Cordeiro, que tiraria o pecado de uma vez por todas. Porque no Antigo Testamento, irmãos, vamos refletir sobre isso. Como eu disse que pecado é uma questão de natureza, o Antigo Testamento, aqueles sacrifícios que eram feitos daqueles animais ano a ano, ele não resolvia a questão da natureza. A natureza pecaminosa continuava do mesmo jeito. O nosso velho homem que nasceu no pecado ainda continuava predominando. Essa questão só foi solucionada definitivamente quando o verdadeiro Cordeiro de Deus foi enviado ao mundo e foi levado a uma cruz. Abra sua Bíblia rapidamente, estamos pertinho aí, Romanos, livro de Romanos mesmo, capítulo 6. A partir do versículo 4, é dito o seguinte: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E agora é o que eu chamo a atenção dos irmãos. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Essa era a nossa condição, por nascimento, escravos do pecado. Mesmo no Antigo Testamento, quando o cordeiro era imolado, quando o sangue era aspergido no propiciatório para perdão de pecados do povo, o problema da escravidão do pecado prosseguia, porque era algo espiritual. Quando foi que nós fomos libertados da escravidão do pecado? O texto é muito claro, porque nós fomos incluídos, batizados com Cristo, na semelhança da sua morte. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, me deixa abrir um parênteses aqui, capítulo 12, ele vai dizer assim: e o Filho do Homem, quando for levantado, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então significa que naquela obra que Jesus Cristo realizou, que ele foi crucificado lá na cruz, é como se a humanidade pecadora estivesse sobre ele, e ele ali era um representante de toda a humanidade, que para Deus estava sendo crucificada juntamente com o seu Filho. Ele foi então crucificado, ele foi morto, e para Deus, o nosso velho homem também passou por esse processo de crucificação com Cristo, de morte com Cristo. Mas a palavra, e aí, irmão, se nós cremos, é toda a diferença. É dito que o nosso Senhor ressuscitou dos mortos. E é dito também que assim como o nosso Senhor ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitamos em novidade de vida. Quer dizer que Moisés, Jonathan, cada um de nós aqui que recebemos esta obra, fomos então batizados na morte de Cristo, e na ressurreição de Cristo nós recebemos novidade de vida. Parece que é algo difícil de nós compreendermos. E é por isso que nós nos voltamos para a palavra, no capítulo 5, para dizer que nós somos justificados não pela nossa compreensão, mas nós somos justificados, aceitos por Deus, mediante a fé que o Senhor nos deu. Isso é maravilhoso. Às vezes as pessoas estão aí no mundo religioso tentando, suando a testa, tentando fazer alguma coisa para ser aceito diante de Deus, quando a palavra é muito clara. Nós somos aceitos não por aquilo que nós fizemos, mas nós somos aceitos pela obra que Cristo realizou. A nós basta
crermos nesta obra e recebermos os benefícios dela. Você já ganhou um presente? Acho que todos aqui, algum dia na vida, já ganhou um presente, né? Você precisou fazer alguma coisa para ganhar o presente? Ou a pessoa chegou lá, ó, tá aqui o seu presente. Né? Eu sei que a sociedade hoje fica aquela coisa, né? A gente é mal educado. Então, ele me deu um presente, então tem que dar um presente para ele também. Para mim não ficar em dívida com ele. Mas não é esse o significado do presente dado por Deus por meio de Cristo Jesus. Ele fez tudo, não esperando receber nada em troca. E quando você fica tentando dar algo em troca, sabe o que você está fazendo, ou eu estou fazendo? Estamos, de uma certa forma, irmãos, escarnecendo da graça de Deus. Porque Ele jamais exigiu nada em troca. E nada que nós fizermos pode pagar, ou recompensar, ou compensar aquilo que Jesus Cristo fez por nós lá na cruz. É impossível. O Senhor mesmo fala, Ele diz assim: foi precisamente para esta hora que eu fui enviado ao mundo. Sabe o que isso quer dizer? Se tivesse qualquer outro jeito de nós sermos justificados, Deus usaria esse outro jeito, mas não tinha. Ele tinha que entregar o seu Filho lá naquela cruz. Era a única forma de nós sermos aceitos diante dele. Se houvesse qualquer outra possibilidade, irmãos, o Senhor teria feito. Então, voltando aqui para o nosso texto, estamos refletindo sobre ele. É dito então que justificados, pois, mediante a fé, basta nós crermos no Senhor e na sua obra, que nós somos aceitos por Deus. E é por meio de Cristo e da sua obra que nós temos paz com Deus, porque, como eu disse inicialmente, por natureza, nós somos filhos da ira, nós somos inimigos de Deus por natureza. Você quer ver um pouco disso? Volte a sua Bíblia um pouco, capítulo 3 de Romanos, a partir do versículo 9. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, prestem atenção nessa expressão, já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como gregos, e aqui eu preciso explicar uma coisa para os irmãos. Na visão do Novo Testamento e na visão dos judeus, o mundo era dividido em dois povos apenas. Não é como hoje, que você tem o americano, você tem o japonês, você tem o russo e etc., o brasileiro. Na visão do judeu, o mundo era dividido em dois povos. Quem eram esses povos? Os judeus e todo o resto. A outra parte era todo o resto. Todos aqueles que não eram judeus. Eram chamados, inclusive, de gentios. Então, quando o Espírito de Deus está falando através de Paulo, dizendo aqui que tanto os judeus como gregos, está se referindo tanto os judeus como todos os restantes dos homens, ele está dizendo desse jeito, né? Estão debaixo do pecado. E aí ele prossegue, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então você percebe que esta lista, digamos assim, tenebrosa, que o Espírito de Deus
fala aqui através do do versículo 10, quem é do direito sabe, é a minha confusão. A partir do versículo 10, é uma visão de toda a condição de todos os homens. Não é apenas de homens perversos, de homens malignos, de bandidos, de pessoas que não se submetem às autoridades constituídas. Significa que todos nós nos extraviamos. Todos nós temos uma garganta que é como um sepulcro aberto. Você já pensou nessa expressão sepulcro? O sepulcro, né? E ainda mais hoje a gente vê isso com frequência. As lápides, elas são bonitas por fora, né? São decoradas muitas vezes, são pintadas as lápides. Mas por dentro o que você tem? Você tem um corpo em decomposição. A matéria, a carne está apodrecendo. Então, quando o Espírito de Deus diz que a nossa garganta, ou seja, aquilo que provém de dentro de nós, é como um sepulcro aberto, significa que, naturalmente falando, para Deus, tudo que parte dessa natureza pecaminosa é como algo podre, algo em decomposição, que cheira mal. Por mais que a gente fale bem, que a gente pague os nossos impostos, que sejamos bons maridos, boas esposas, bons pais e filhos, tudo que procede de nós, diante da santidade de Deus, por causa do pecado, é algo que está podre, apodrecido, que cheira mal às narinas do nosso Senhor. Mas como que isso foi então modificado? Por meio de Cristo Jesus, por meio daquela transformação que eu mencionei para os irmãos. Esse homem, esse velho homem, essa natureza pecaminosa foi crucificada com Cristo. E agora todos aqueles que creram no Senhor estão debaixo de uma cobertura, de uma vestimenta espiritual que nos faz aceitáveis diante de Deus, que é o seu próprio Filho Jesus. Então, quando Deus olha dos céus para os seus filhos, para aqueles que creram em Cristo, Ele não vê o Robson, Ele não vê o Moisés, Ele não vê o Jamerson, Ele vê Jesus Cristo, a vida do seu Filho que está em nós, e isso nos faz aceitáveis diante dEle. Agora, quando nós não temos esta vestimenta, quando nós não somos habitados por Cristo, quando nós não somos revestidos de Cristo, essa é a realidade nossa perante o Senhor. Voltando então para o capítulo 5 de Romanos, verso 2, é dito assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, uma vez que nós alcançamos justificação, porque cremos na obra de Cristo, nós recebemos a sua pessoa, somos habitados por Ele, qual que é o próximo passo, irmãos? Permanecermos firmes nesta graça. Então vem um alerta para cada um de nós aqui. Se o Espírito de Deus nos exorta a permanecermos firmes, significa que nós podemos, mesmo tendo crido, mesmo tendo experimentado essa vida, a regeneração, a justificação, sermos aceitos diante de Deus, podemos nos desviar deste caminho e retroceder aos velhos hábitos, retroceder aos velhos pensamentos, retroceder às velhas condutas. Então eu quero aqui destacar uma coisa muito importante do verso 2. É a graça de Deus que nos preserva neste caminho. Se nós deixarmos de depender desta graça de Deus, nós certamente voltaremos àquele estado anterior de pecaminosidade. Nós voltaremos ao estado anterior,
de transgressão à palavra de Deus. Então, é o Senhor e a sua vida que nos preservam, que nos sustentam. Então, Ele não apenas nos salvou, nos justificou, mas Ele também está nos preservando atualmente. E aí o verso 2 prossegue dizendo assim: nós nos gloriamos da glória de Deus. Você sabe o que significa esperança? Esperar. Então, irmãos, o que nós estamos esperando? Nós estamos esperando o dia que o nosso Senhor voltará e nós estaremos com Ele para sempre. Então, se, sendo cristão, tendo experimentado a graça de Deus, eu vivo uma vida neste mundo como se o Senhor não fosse voltar, eu tenho um problema sério, porque eu não estou esperando a manifestação da glória de Deus. E Deus, no seu propósito original, irmãos, Ele planejou tudo para que essa habitação com Ele eterna fosse concretizada. Então é como se nós estivéssemos assim. Não sei se temos noivos aqui. Temos. A Thaís e o Paulo noivos. Eu vou usar eles como exemplo. Então a Thaís é a noiva, uma figura da igreja. E o Paulo é o noivo, uma figura de Cristo. Só que a Thaís falasse assim: ah, Paulo, não vamos casar agora não, demora mais um pouco. Aí passa ano, e o Paulo querendo voltar para se casar com a Thaís, não, espera mais um pouco, eu estou resolvendo mais alguns assuntos. Como é que o Paulo iria se sentir? Ele iria se sentir assim: tem algo de errado aí. Como é que a minha noiva não quer que eu volte para me casar com ela? Será que ela não me ama mais? Será que existe alguma coisa de errado? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Então, quando nós vivemos uma vida tendo sido unidos a Cristo, tendo sido justificados por Ele, vivemos uma vida neste mundo, como se o Senhor não fosse voltar, como se nós não tivéssemos essa necessidade da volta dEle, nós somos como essa noiva, que não quer ou está protelando ao máximo esta união com o noivo, o que é extremamente ofensivo para o nosso Senhor. Eu vou citar um exemplo para os irmãos aqui. O Senhor Jesus nos ensina a orar. Nos evangelhos tem lá, da oração dominical, a oração do Pai Nosso. Primeiro ponto, essa oração não é para a gente ficar repetindo ela tem princípios muito importantes. E nessa oração que o Senhor vai nos ensinar a orar, tem uma parte que Ele fala assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É como se Ele dissesse assim, que nós devemos viver uma vida aguardando, anelando a expectativa de que o reino do Senhor virá sobre esse mundo. O último capítulo de Apocalipse é registrado assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo o que ouve, diga, vem. Então a igreja está constantemente clamando pela volta do seu Senhor. Se isso não está acontecendo em nossas vidas, algo está errado. Então, voltando aqui para o nosso texto, estamos firmes na graça e nós nos gloriamos numa esperança. Qual é essa esperança? A esperança da glória de Deus. A história registra que o Império Romano perseguiu muito a Igreja do Senhor. Haviam aqueles jogos, aquelas arenas em Roma, o Coliseu, por exemplo, que hoje é um lugar de visitação, um lugar turístico, em que os cristãos eram jogados lá para serem devorados pelos leões. Era um entretenimento, digamos assim. Só que é tão interessante que os registros históricos desses mártires diziam que quando as autoridades colocavam as mãos neles, condenando eles à morte, ninguém precisava arrastar eles para a morte. Muitos iam cantando louvores ao Senhor. Não precisava o soldado ir lá e arrastar eles desesperados, tentando se livrar. Não quero morrer, que é algo do nosso instinto natural. Muitos cristãos iam cantando, louvando ao Senhor, voluntariamente. Por que isso, irmãos?
Porque eles estavam, em primeiro lugar, cheios do Espírito, e eles estavam convictos de que o dia do encontro com o Senhor seria algo sem igual. Nada neste mundo poderia, digamos assim, se comparar ao que eles estavam anelando, que era encontrar Jesus Cristo, porque eles sabiam que esse mundo não é o nosso lugar definitivo. Então é como se eles pensassem assim: essas pessoas na verdade estão fazendo um favor para mim, estão tirando a minha vida, ótimo, porque eu vou partir e encontrar o Senhor, porque eu anelo o dia do Senhor. Paulo mesmo registra isso. Paulo diz assim: eu não vejo a hora de partir e estar com Cristo, porque para mim o morrer é uma grande fonte de lucro. Irmão, se nós falamos isso hoje, as pessoas é capaz delas levarem a gente a um psiquiatra, né? Esse aí está com tendência suicida. Como assim está querendo morrer? Ele não vê a hora de morrer? Esse cara está deprimido. De fato, existem situações realmente preocupantes de que pessoas em depressão desejem a morte. Mas os cristãos, de uma certa forma, eles não veem a morte como algo negativo. Eles veem a morte, na verdade, como um privilégio de partir e estar com Cristo. Porque eles vivem por este princípio que nós estamos lendo aqui. Qual é o princípio? O Espírito e a noiva dizem: vem. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Não vejo a hora de partir e estar com o Senhor. Ou seja, que essa vida, ela mude. Essa etapa da história que nós estamos vivenciando, ela se altere e Cristo estabeleça definitivamente o seu reino sobre a terra. Você tem anelado por isso, irmão? Eu tenho anelado por isso? Ou nós estamos mais preocupados com os nossos projetos terrenos? Tem muita gente que não quer que o senhor volte ainda porque não terminou a faculdade. Tem muita gente que não quer que o senhor volte ainda porque não comprou a casa própria, porque não casou, porque não fez aquela pós-graduação. E aí a gente age como se: ai, Senhor, espera só mais um pouquinho. Eu estou quase chegando à minha aposentadoria, queria curtir minha aposentadoria um pouco. E assim a gente vai deixando de ter esse coração que anela pela volta do Senhor. E para nós caminharmos para o final da nossa exposição, vamos ao verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos, olha só que impressionante, nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Nós falamos muito sobre esperança no versículo 2, não é verdade? E aí o versículo 3 e 4 é como se estivesse descortinando para nós a beleza da esperança. Por que que no coração dos cristãos, irmãos, ele é cheio de esperança? E aí ele coloca uma palavrinha que, infelizmente, o sistema religioso atual, essa palavrinha é odiada pelo sistema religioso. É odiado aí por grande parte aí das igrejas, infelizmente. A palavrinha se chama tribulação. Então existe hoje no meio cristão uma teologia da prosperidade, que vai dizer assim para nós: você não nasceu para sofrer. Você é filho de Deus, você tem que ter o melhor dessa terra. Então, se você está sofrendo, é porque você está em pecado, alguma coisa de errado tem, ou você não tem fé suficiente. Então, essa compreensão inadequada, que é, irmãos, com toda certeza o que eu vou falar aqui, é uma heresia, ou seja, é uma distorção da verdade, leva as pessoas a abominarem essa palavrinha chamada tribulação. Mas vocês perceberam a utilidade dela? Vamos ler de novo? A tribulação vai produzir algo nos filhos de Deus. O que vai produzir? Perseverança. Perseverar é o quê? É firmar, estar firme. Significa que tudo que você está passando de tribulação
está alicerçando você mais ainda em Cristo Jesus. Está te dando mais firmeza. Tem um irmão que fala sobre o pé de bambu, né? Bambuzal. Diz que o bambu, ele na ventania, ele enverga, mas ele não quebra. E por que ele não quebra? Porque ele está arraigado, ele está firme ali no solo. Então ele vai envergar, ele vai sentir a tribulação, mas isso vai tornar ele cada vez mais resistente às condições do tempo. Então, quando nós passamos por tribulações, nós que somos filhos de Deus, não é para a nossa destruição, é para nos levar a estar mais firmes, mais alicerçados em Cristo Jesus. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, acontece comigo e talvez aconteça com os irmãos. Todas as vezes que a nossa vida está uma calmaria, está tudo bem, nós estamos com a finança boa, a família está feliz, a gente tende ao quê? Ficar mais relaxado, a gente tende mais a querer desfrutar os prazeres desse mundo e depender menos de Deus. Agora, todas as vezes que a coisa aperta para o nosso lado, para onde nós vamos? Para os pés do Senhor. Então, se a gente só vai para os pés do Senhor quando a coisa aperta para o nosso lado, o que o nosso Pai amado tem que fazer? Permitir a aflição na nossa vida. Porque Ele sabe, irmãos, que Ele é o melhor para nós. Nós é que não sabemos. Então Ele permite as tribulações, as aflições, para nos levarmos a uma dependência cada vez maior. E eu vou colocar um outro dado aqui. Sempre teremos neste mundo tribulações. Não adianta você achar assim, agora eu cheguei no meu auge, depois disso a vida vai melhorar, a vida vai ficar boa. Não, nós somos filhos de Deus, sempre teremos tribulações nesse mundo. E eu vou dar um dado aqui para vocês e vocês vão compreender. A palavra diz na primeira epístola de João, assim: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque o amor ao mundo constitui inimizade contra Deus. Significa que o mundo, irmãos, esse sistema que nós temos, que é governado por Satanás, porque ele é o príncipe deste mundo, a Bíblia faz essa referência a Satanás, dizendo que ele é o príncipe deste mundo. Então, esse sistema todo, ele foi montado para afrontar Deus, para perseguir os filhos de Deus. Você percebe? É como se estivesse numa guerra, como se nós estivéssemos, como não, estamos numa guerra espiritual. Efésios capítulo 6 fala sobre isso. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais nas regiões celestes, essas hostes malignas, que são os anjos caídos debaixo do governo, digamos assim, da autoridade que Satanás possui sobre eles. Então imagine você estando numa guerra, se você teria momentos de lazer. Você vai poder armar a rede lá no meio da guerra, fazer uma pescaria no meio da guerra. Você larga o seu fuzil para ver o que acontece com você, né? Vai ser você que vai ser fuzilado. Então, como nós estamos numa guerra, sempre teremos tribulações. As tribulações são algo bom, porque vão produzir em nós o quê? Perseverança. Nós vamos estar mais firmes em Cristo Jesus. E a perseverança produz o quê? Experiência. Experiência de estar experimentado. Há um salmo que diz assim que aquele que confia no Senhor não teme as más notícias. Mas hoje em dia, irmãos, o telefone toca de madrugada, a gente quase tem um infarto, não é verdade? Né? Nessa era do WhatsApp, aí o telefone quase não toca mais, né? Quando ele toca, o coração começa a bater mais forte, começa a ficar desesperado. Por quê? Porque se nós não estamos alicerçados, se nós não estamos experimentados, nós tememos a notícia má, a notícia ruim. Essa é a nossa condição.
Tribulação traz perseverança, que vai nos fazer mais experimentados, mais maduros em Cristo Jesus, e vai culminar onde? Onde nós começamos, na esperança da volta do Senhor. Porque esse mundo é uma atmosfera tóxica para os cristãos. A gente quer sair daqui, nós queremos que o Senhor volte, transforme tudo isso, porque é uma atmosfera tóxica. O Senhor diz assim: não adulterarás. O Senhor fala, aquele que é casado não deve ter uma relação sexual com uma outra pessoa que não seja sua esposa. Fala para aquele que não é casado, não é para prostituir, porque o nosso corpo é templo do Espírito. Mas irmãos, até em propaganda de livro tem mulher de biquíni hoje em dia. Até propaganda. O que carro tem a ver com a mulher andando de biquíni? Mas tem. Por quê? Porque esse sistema mundano foi feito para realçar as nossas cobiças e nos levar a desviar do caminho do Senhor. Então aquele que teme ao Senhor quer permanecer aqui? Quer ficar aqui nesse sofrimento? Não. Ele quer que o Senhor volte, que o Senhor transforme todas as coisas e que essa tribulação, esses conflitos terminem finalmente. Então o que nós podemos, eu vou parar por aqui, o que nós podemos concluir daquilo que o Senhor nos trouxe hoje, irmãos? Nós somos aceitos não por aquilo que nós fazemos, nós somos aceitos pela obra que Jesus Cristo realizou na cruz. É mediante a fé que nós somos aceitos por Deus. Se você está tentando fazer barganha com Deus, fazendo coisas boas para ver se Deus devolve coisas boas para você, pare imediatamente, porque senão você vai ter uma frustração muito grande. Então eu vou relaxar, já que não adianta eu fazer nada, eu vou para minha casa, botar um chinelo, deitar no meu sofá, assistir minha televisão, não vou orar, não vou buscar o Senhor na palavra, não vou buscar o Senhor em oração, não vou me envolver com os assuntos do reino de Deus, porque se eu fizer essas coisas, eu vou estar tentando fazer barganha com Deus. Aí você tem que se questionar, será que você ou eu somos realmente regenerados para ter uma mentalidade assim? Nós não podemos fazer da graça de Deus algo em vão, brincar, fazer pouco caso com a graça de Deus. Ele proveu tudo o que nós precisávamos para ser salvo em Cristo Jesus gratuitamente. A palavra diz que a salvação de Deus é um dom da parte de Deus e os seus dons são irrevogáveis. Mas, se nós pensamos dessa forma que eu acabei de falar, nós temos que questionar se é que nós somos salvos, se é que um dia nós experimentamos realmente uma transformação de vida em Cristo Jesus. Porque aqueles que nasceram de novo, que experimentaram o dom da vida em Cristo, não vão pensar dessa maneira. Embora sejamos imperfeitos, embora sejamos pecadores, mas somos pecadores justificados, pecadores que estão sendo aperfeiçoados por Cristo a cada dia. Então que fique essa mensagem guardada em nossos corações. Amém?